Olá pessoal, olá galera, fala queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de discipulado. Nós estamos falando sobre a igreja, estamos numa matéria sobre a igreja, está sendo muito bom, estamos crescendo e aprendendo bastante, não é mesmo? Deixe seu comentário aí, o que você está achando do curso, com as suas dúvidas, sempre no final de cada vídeo. Geralmente é no final do vídeo, eu peço para que a galera deixe aí as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para responder todos vocês, tá? Mas é importante que você pergunte, porque muitas vezes é aquele papo de professor, né? Eu ouvia isso muito em sala de aula, creio que você também. Muitas vezes a dúvida que você tem é a mesma dúvida de um colega, e às vezes a pessoa fica naquela vergonha, né, de perguntar. Então, de repente, você perguntando, você tomando à frente outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, ao eu responder a sua questão, você vai estar também ajudando outros irmãos, outro pessoal aí que possa estar com a mesma dúvida que a sua, tá? Então, deixa aí sua pergunta, seu comentário e vamos dar continuidade aqui para encerrar esse assunto. Nós paramos, esse último vídeo vai ser a continuação do assunto sobre dízimos e ofertas, que nós estamos na matéria igreja, então nós abordamos aqui vários assuntos e um deles é dízimos e ofertas, tá bom? Então vamos seguir aí, ó, vai acompanhando aí no material. O mais importante dessa lição é você nunca dar a Deus esperando algo em troca. Veja bem que essa frase aí está em negrito, ela está grifada porque ela é muito importante. Isso é um princípio que nós precisamos entender. E hoje nós, infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso, há muitas pessoas pregando um evangelho de que Deus ele só vai te abençoar, ele só vai te beneficiar com algo se você der algo a ele. E isso é um pensamento completamente religioso, pessoal. Religioso. Por quê? Porque todo tipo de religião que você for conhecer, ela trabalha dessa maneira. Veja bem, você já vai entender. Existe uma divindade e geralmente essa divindade ela está de mal com a humanidade, ela está irada, ou geralmente essa divindade ela não é seu amigo, ela não quer o seu bem, né? Mas se você fizer uma oferenda para ela, ou seja, o que é uma oferenda? Uma oferenda pode ser uma oferta. Uma oferenda é um sacrifício, é algo que você oferece para essa divindade. Então você oferece algo para essa divindade. Se ela estiver irada com você ou com a humanidade, a ira dessa divindade é apaziguada mediante essa oferta que você dá, e então, perante essa oferenda, essa oferta, você faz um pedido para essa divindade ela vê que você ofertou para ela, então ela fica feliz com a sua oferenda e ela se volta para você e te beneficia, e te favorece, e te dá algo. Isso é um pensamento religioso, tá bom? E praticamente todas as religiões elas trabalham dessa forma. Por isso que eu estou aqui, e nós como cristãos, nós não falamos de religião, nós não pregamos religião, nós não falamos de nada além de Cristo. Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade.
e Ele é a vida. E quando eu falo religião, a palavra religião, ela vem da palavra religare, que significa religar-se. Então, o que é a religião, para você entender? Religião é o homem tentando se religar, se reconectar a Deus. Só que, meus irmãos, não há possibilidade alguma do homem se religar a Deus, a não ser por meio de Jesus. Só que esse meio de Jesus, que Jesus veio para trazer essa reconciliação com Deus, não foi algo que partiu do homem tentando se religar com Deus. A ligação, a reconciliação que Jesus Cristo veio trazer a nós foi uma religação que partiu de Deus para conosco. Nunca parte do homem para com Deus, porque toda a intenção do homem de se religar com Deus, ela é inútil. Por quê? Porque nós não temos a matéria-prima que nos faz nos reconectar com Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos aceite. Não há boas obras, não há um padrão moral elevado, não há um karma atingindo o nirvana que vá nos fazer chegarmos a Deus. Jesus disse, quando a multidão perguntou para ele: mas Senhor, dessa forma, quem poderá ser salvo? Quem poderá nos defender, como diz o pessoal lá do Chapolin? O povo estava perdido, porque Jesus ele começou a elevar o padrão de obediência a Deus, o padrão de santidade que Deus quer de nós, e os discípulos se viram frustrados. E eles disseram: Senhor, se é desse jeito que o Senhor está falando, a nossa natureza ela não vai aí onde o Senhor está pedindo. Então, se é desse jeito, nós estamos perdidos. Quem poderá ser salvo? E Jesus disse algo que é uma frase muito famosa também, mas que nós não atentamos muitas vezes para o contexto que ela foi dita. E Jesus proferiu as seguintes palavras: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a salvação é impossível para o homem. É impossível que o homem seja salvo. O que ele estava querendo dizer com isso? É impossível que vocês atinjam a Deus. Não adianta vocês fazerem boas obras, não adianta vocês obedecerem à lei, não adianta vocês praticarem boas ações, não adianta vocês darem as suas riquezas aos pobres. Não há nada que vocês possam fazer que o façam alcançar a Deus. Mas o final da frase ele dá a esperança e ele diz: mas aquilo que é impossível para vocês, a salvação que é impossível para vocês, é possível para Deus. E esse Deus a qual a salvação é possível, Ele enviou o seu Filho, que é Jesus, Ele me enviou, e através dele nós podemos ser salvos, tá bom? Então, seguindo aí, porque Deus não nos deve nada, e não há nada que possamos fazer ou dar a Ele para o colocar em posição de dívida para conosco. Não há nenhum tipo de oferta, de oferenda que nós possamos dar a Deus e dizer para Ele: bom Deus, agora eu te dei tal coisa, o Senhor está numa posição de dívida para comigo e agora eu estou te pedindo tal coisa e o Senhor é obrigado a me dar, porque eu te dei a oferta, o dízimo e a oferenda que o Senhor me pediu. Então agora veja bem, olha só, irmãos, isso é totalmente incoerente.
Quem somos nós para colocar Deus na parede? Quem somos nós para darmos algo? O que há de bom em nós que nós possamos dar a Deus, irmãos? Nada, nada. Então, seguindo aí, Deus já nos deu tudo ao nos dar Cristo. Então, não falta a Deus nos dar mais nada. Esquece, queridos, esquece. É claro que Deus, Ele nos abençoa, Ele nos beneficia, Ele nos favorece com muitas coisas, porque Deus é bom. Agora, nós não podemos ir a Deus com uma mentalidade de que Deus nos deve alguma coisa, porque Ele já nos deu tudo ao nos dar Cristo. Ele nos deu a maior riqueza que alguém poderia receber. Devemos dar a Deus como expressão do nosso amor a Ele, pela inspiração do Seu Espírito em nós, que nos faz sermos generosos como Ele é. Quem procura riqueza ou as coisas do mundo, em primeiro lugar são os pagãos. Isso está escrito lá em Mateus 6, 31, 32. Então veja bem, irmãos, que muitos evangélicos estão por aí, muitos que se dizem cristãos, estão por aí nos salões evangélicos, nas denominações, sendo reféns de uma mentalidade de que ao dar algo a Deus, Deus vai ter que dar algo para eles. E isso é uma mentalidade pagã. Então há muitos pagãos por aí que se dizem cristãos, mas não são. Há muitos pagãos por aí que se dizem evangélicos, que se dizem que seguem ao Evangelho, mas ao fazer esse tipo de coisa se tornam pagão, porque se eu dou algo a Deus esperando alguma coisa em troca, a minha motivação é receber esse algo em troca, e muitas vezes é riqueza, e muitas vezes é dinheiro, e muitas vezes é prosperidade financeira. E se eu estou buscando isso em primeiro lugar, a Bíblia diz que eu sou pagão e não cristão. Então vamos ler aí, Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então veja bem o que diz aí esse versículo. É um pensamento pagão. Se eu busco riqueza em primeiro lugar, eu não sou um cristão. Aliás, eu não deixo de ser cristão, porque o cristão de verdade, ele não vai buscar em primeiro lugar a riqueza. O cristão de verdade, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Precisamos sair do entendimento de dízimos e ofertas como algo da lei, ou como se fosse uma obrigação, pois Jesus diz que aquele que faz apenas o que lhe é pedido é um servo inútil. Isso está escrito lá em Lucas 17, no versículo 10. Vamos ler aí o que está escrito lá. Lucas 17, 10. Olha o que diz aqui. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Em algumas outras versões diz: vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque apenas fizemos aquilo que nos foi mandado fazer. Então, se nós damos o dízimo e a oferta com uma mentalidade de que precisamos fazer isso porque foi uma ordenança, porque Deus nos mandou, nós não estamos vivendo na liberdade do Espírito. Nós estamos vivendo numa mentalidade da lei e nos tornamos servos inúteis, porque estamos dando apenas porque
somos obrigados a dar, porque pensamos que isso é uma lei. Então esse não é o pensamento de um filho de Deus, amados. Precisamos entender que o assunto que nós estamos lidando aqui é sobre generosidade, que é algo que faz parte da essência de Deus, que habita em nós através do Espírito Santo pelos méritos de Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário. E generosidade vai além de dinheiro ou bens, mas tem a ver com todas as nossas ações. Generosidade é parte da natureza de Deus que opera em nós. Então, se Deus é generoso, se Deus é amor, se Deus é cheio de graça, se Deus é cheio de verdade, nós, pela natureza de Deus, também temos que ser assim. É urgente tratar desse tema, porque senão nos deixará inconclusos em tudo que formos ver, porque o que se corrompeu não é apenas um assunto de oferta e dinheiro, mas da natureza generosa de Deus. E se não vivermos entendendo e desfrutando dessa generosidade, não iremos manifestá-la ao mundo e também viveremos com uma mentalidade de que nos falta algo, principalmente nas áreas materiais e financeiras. Então veja bem, o que se corrompeu não é o assunto de oferta e dinheiro. O que se corrompeu é o nosso entendimento sobre a generosidade de Deus. Então por isso que é urgente nós tratarmos desse assunto. A generosidade de Deus é expressada em uma das mais conhecidas passagens bíblicas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, está grifado aí, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. A ação deu, que está entre aspas aí, é a que determina a realidade de Deus que transforma o mundo. Se não entendo a profundidade da frase deu, toda a Bíblia está tapada para nós. As verdades reveladas de Deus se tornam realidades em uma pessoa quando ela pode viver todos os dias uma dinâmica da generosidade de Deus. Ninguém pode expressar amor sem dar. Então veja, irmãos, nós damos tudo que damos porque amamos a Deus. Damos a Deus, damos aos irmãos, damos à igreja, damos à sociedade. Nós somos pessoas que damos coisas. Então, ninguém pode expressar amor sem dar. Certa vez alguém disse que o amor é aquilo que o amor faz. E em João 3,16 diz que Deus deu porque amou. Lembre-se que não estamos falando exclusivamente de dinheiro. Se quiséssemos influenciar você a dar o seu dinheiro, era mais fácil nós dizermos frases como essa, dê e Deus irá te recompensar. Deus irá te recompensar em dobro. Se você der, Deus repreenderá o devorador. Caso você não dê, ficará à mercê do devorador. Tome cuidado, se você não der sua oferta, se você não der um dinheiro aqui a Deus, o devorador vai pegar você. Então, se nós quiséssemos realmente influenciar você para que você dê o seu dinheiro, nós estaríamos fazendo o que muitos desses falsos pastores, desses falsos mestres estão por aí falando, pregando coisas que trazem medo para as pessoas, pregando coisas que levam as pessoas a se sentirem constrangidas a dar algo. Então não é isso que nós queremos. Nós entendemos que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Isso a Bíblia nos diz, que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então nós estamos aqui ensinando você
e cremos que o Espírito Santo é quem vai te constranger a algo. Se tem algum constrangimento que você tem que receber, esse constrangimento é pelo Espírito, não é porque eu estou falando coisas aqui. E a nossa intenção é que o Espírito Santo se revele em sua generosidade para você, para que ao ser exposto por essa revelação, você receba pelo Espírito a vontade de dar e de se dar, de se doar para as pessoas, atender às suas necessidades, servi-las e amá-las a partir de Cristo, pois até mesmo o nosso amor, irmãos, é imperfeito, mas o amor ágape, o amor de Deus é perfeito. O amor ágape de Deus é um amor incondicional, que não precisa receber nada em troca para amar. Nós não fizemos nada para que Deus nos amasse. Ele nos amou porque Ele nos amou. Ele amou o mundo porque Ele é amor. Isso é parte da essência de Deus, querido. Deus não tem como não amar. E nós, como seus filhos, também precisamos manifestar essa essência. Um cristão, ele não tem como não amar as pessoas. E porque amamos, nós falamos a verdade. E porque amamos, nós pregamos o Evangelho. E porque amamos, nós damos, nós nos doamos. Isso é tão maravilhoso, amados, é tão maravilhoso. E nas próximas lições, nós vamos falar sobre evangelismo. E evangelizar também é dar algo. Então, meu irmão, esse é mais um vídeo, mais uma aula para você. Nós encerramos aqui a lição número 4 sobre a igreja, falando sobre dízimos e ofertas, falando sobre a generosidade de Deus e instruindo você a ficar atento sobre todas as mentiras que estão sendo pregadas aí pelo mundo afora. Você não é obrigado a dar nada para Deus. Você não pode dar achando que vai conseguir colocar Deus numa posição de dívida para com você. Não existe isso. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, deixe aqui seu comentário. Comente o que você pensa a respeito disso, que tudo foi falado aqui. Se você puder também, curta esse vídeo. Se você estiver assistindo ele em alguma plataforma que te permita dar aí o like, dê o seu like. Isso nos ajuda muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque está aqui postado de graça, gratuitamente, essas aulas, para que você... simplesmente para que você seja edificado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima aula. Falou! Tchau, tchau!